Boa noite, estimados telespectadores da televisão pública de Angola. Estamos no ar para mais uma edição da Grande Questão à quinta-feira, hoje no canal de notícias e também no canal 1 da TPA, porque o programa que trazemos à discussão nesta quinta-feira é de extrema importância e sensibilidade. Vamos falar da recente deliberação do Conselho Superior da Magistratura Judicial, que visa reforçar a fiscalização dos processos de violência sexual contra menores nos tribunais de jurisdição comum. É que nesta quarta-feira, a quarta sessão extraordinária do plenário do Conselho Superior da Magistratura Judicial abordou a necessidade urgente de melhorar o tratamento e a supervisão dos casos de violência sexual que envolvem menores. Entre as principais deliberações destaca-se a decisão de imprimir maior celeridade nos processos, a constituição de equipas de inspeção judicial para assegurar a rigorosa fiscalização destes casos e a recomendação para a criação de centros de acolhimento, observação e internamento de menores em conflito com a lei. Hoje, para discutir essas medidas e as suas implicações, contamos com a participação de um painel de especialistas que passo a apresentar. Dr. Mário Aragão é jurista. Vai, no debate desta noite, trazer uma perspectiva legal sobre as novas medidas e o impacto que podem ter na justiça e na proteção das vítimas. Também é nossa convidada a doutora Elisa Gurgel, diretora-geral adjunta do Instituto Nacional da Criança, que vai abordar o papel da instituição, no caso do INAC, na aplicação das novas diretrizes e o impacto nas vítimas de violência sexual. Também é nosso convidado o Dr. Gelson Daniel, é psicólogo criminal. Vai trazer as implicações emocionais e psicológicas destas medidas para as vítimas e a eficácia dos novos centros propostos pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial. É também nosso convidado para o debate desta noite o Dr. Correia Bartolomeu, é porta-voz do Conselho Superior da Magistratura Judicial, que vai explicar os motivos que estão por trás desta deliberação e como o Conselho Superior da Magistratura Judicial pretende implementar estas mudanças que foram ontem aprovadas na quarta sessão extraordinária do plenário do Conselho Superior da Magistratura Judicial. No debate desta noite vamos explorar como estas medidas podem transformar o nosso sistema judicial, oferecer uma proteção mais eficaz às vítimas menores e garantir que a justiça seja feita de forma célere e sensível. Por isso, agradecemos que os telespectadores fiquem connosco até às 23 horas no canal de notícias e no canal 1, porque a participação dos nossos telespectadores é crucial para o debate desta noite. E começo com o Dr. Correia Bartolomeu para trazer aqui detalhes minuciosos a fim de percebermos as principais razões que levaram ao Conselho Superior da Magistratura Judicial a avançar-se com este reforço de fiscalização nos processos judiciais envolvendo violação sexual contra menores. Boa noite. Boa noite e boa noite a todos os telespectadores. Agradecemos o convite formulado ao Conselho. Dizer que, na verdade, as motivações que levaram o Conselho a analisar e deliberar sobre este assunto que tem a ver com a violência sexual contra menores resulta do facto de verificarmos algum aumento significativo desses crimes. Só a título de exemplo, em termos de estatística, temos hoje registrado pouco mais de 1.084 processos que estão a tramitar a nível da jurisdição comum e, como sabem, o Estado tem o dever de garantir a proteção da criança nos termos da Constituição e da lei e, como tal, tendo em atenção esses crimes, tem criado, digamos assim, um alarme social na nossa sociedade, que tem colocado em causa o desenvolvimento integral
das nossas crianças e, por essa razão, face a estes registros e estes delitos que se vão criando, o Conselho Superior da Magistratura Judicial, sem prejuízo das medidas que as demais autoridades venham tomando, entende que era necessário analisar esses delitos para merecerem, de facto, prioridade na tramitação para garantir que a prevenção geral seja efetivada, mas, sobretudo, que os delitos de natureza que violam, digamos, os direitos dos menores, no caso a violação sexual, tenha essa prioridade a nível da tramitação dos processos nos tribunais. Foi assim que o Conselho convocou, a nível da Justiça Comum, os presidentes dos tribunais da Relação de Luanda, de Benguela e do Lubango, bem como os presidentes de todas as comarcas a nível do território nacional, para perceber como é que está a tramitar e qual é o estado de desenvolvimento desses processos, de modo a tomar as medidas necessárias enquanto órgão de gestão e administração da função da Justiça Comum. Muito bem. Doutora Elisa, como é que o INAC olha para esta preocupação do Conselho Superior da Magistratura Judicial? Estamos a falar de crimes sexuais contra menores, a necessidade de haver celeridade na tramitação destes processos. Qual é a visão do INAC em relação ao que traz o Conselho Superior da Magistratura Judicial? Boa noite, telespectadores. Boa noite, Paulo Duda. É dizer que, e os meus colegas de painel, perdão, boa noite, é extremamente, nós, enquanto instituição que advoca a causa da criança, estamos preocupados da situação da própria criança relativamente à violação de seus direitos. Quem abusa uma criança, repare que a criança tem determinadas situações e advém o abuso sexual traz por detrás disso determinadas consequências. A criança não é a mesma, e depois a grande preocupação do Instituto Nacional da Criança, independentemente do abuso sexual que é perpetuado, quer no seio da família, quer nas mais variadas instituições, e nós ficamos preocupados porque a criança não tem segurança. E, além de mais, às vezes deparamos-nos com várias situações que os pais ocorrem ao Instituto Nacional da Criança porque o agressor, que esteve 24 horas ou 12 horas numa instituição, na cadeia, por um tempo muito curto, reaparece no seio familiar, no bairro, e ainda a voltar a insurgir-se contra a família, ameaçando, e muitas destas famílias acabam por sair do seu habitat procurando outro espaço, porque não há segurança. E não só, não falando da vizinhança, também as próprias crianças que são abusadas no seio familiar. O pai abusa a criança e, muitos casos, há o Conselho da Família que quer realizar o encontro porque foi no seio da família, então tudo fica ali. É o tio que abusa, é o avô, é o padrinho, é o professor, é o irmão, é o pastor e tantas outras situações. E nós, em vez de darem o apoio que a criança merece, a criança não é objeto, ela é digna de direitos, ela é um ser humano. Então, para nós, enquanto Instituto Nacional da Criança, é que defendemos a proteção e promoção dos direitos da criança, devemos sim pautar pela celeridade, porque às vezes morrem ali os processos e estamos ali, o pai aflito. Onde é que eu vou parar com os meus filhos quando o agressor está ali a ameaçar? E então, quando todos nós trabalharmos, até porque a situação da criança é transversal, né? Todos nós devemos trabalhar no sentido de dar a dignidade que as nossas crianças, esse é o grande grito enquanto Instituto Nacional da Criança. Dr. Mário, boa noite. Entende que com esta deliberação do Conselho Superior da Magistratura Judicial vamos ter a justiça a ser feita de forma eficaz? Boa noite, Duda. Boa noite, companheiros do painel. Boa noite, caro telespectador. Duda, dizer que teve muito bem o Conselho Superior da Magistratura Judicial nesta fase em estar preocupado com a fiscalização dos atos processuais em sede de tribunais de primeira instância. Eu tenho dito que aqui nós vamos encontrar três responsabilidades. Vamos encontrar o Executivo, que está a fazer a sua parte, tendo em conta que a Lei da Violência Doméstica, a Lei 25/11, é uma lei muito flexível,
É uma lei que, de facto, precisa ser melhorada e o Executivo já propôs, junto da Casa das Leis, o melhoramento desta mesma lei. Segundo, vamos encontrar as famílias. Muitos desses crimes são praticados por entes da mesma família. Okay. Em terceiro lugar, vamos encontrar o Poder Judiciário. E aqui falo muito bem o Conselho Superior, porque é os tribunais que têm a competência de julgar em nome do povo, de acordo com a nossa Constituição, no artigo 177, número 1 da República de Angola. Agora, o que nós devemos pedir aqui ao Conselho Superior, além da fiscalização nos tribunais de primeira instância relativamente aos processos dos crimes contra menores, é preciso que o Conselho Superior imprima também a divulgação desses mesmos julgamentos. Para quê? Para inibir aqueles cidadãos que vão continuar ou querem continuar a esta prática. Torná-los públicos. Tornar público. O Conselho Superior teve muito bem. Eu entendo que é o momento de fiscalizar os processos junto dos tribunais de primeira instância, porque esses crimes têm estado a acontecer nas famílias. Aliás, a nossa Constituição, no artigo 80, tem o direito à infância. Controla a infância. A nossa Constituição protege a infância. Naturalmente, o Conselho Superior está aqui a trazer a reboque aquilo que é o artigo 80 da nossa Constituição. Portanto, é um tema muito pertinente que eu encaro que chegou no melhor momento, mas, volto a dizer, em vez de trazermos aqui também só a fiscalização processual, é preciso que o Conselho oriente os tribunais de primeira instância a fazer a publicidade dos julgamentos destes mesmos crimes. Só assim é que nós vamos inibir. Volto a dizer, o Conselho esteve muito bem em trazer essa preocupação. Portanto, embora o nosso Código Penal, a Lei 38/20 de 11 de novembro, no seu artigo 183, que penaliza esse tipo de crime, estamos aí a falar numa pena de 5 a 10 anos, eu entendo que também é uma pena muito branda, é uma pena branda. Estamos a falar de crimes contra menores. E pessoas que deveriam cuidar dos próprios menores são os próprios infratores. Daí a razão do Executivo pedir à Assembleia Nacional para a revogação da Lei 25/11, que a Lei 25/11 vai nos dar aí uma pena de 2 anos de prisão efetiva. Portanto, eu entendo que quer o Executivo, quer o Conselho Superior da Magistratura estão a comunicar da melhor forma possível. Mas as famílias angolanas é que não estão a comunicar da melhor forma possível. Por quê? Porque nós aqui vamos encontrar 2 tipos de crimes. Vamos encontrar o crime semipúblico e vamos encontrar o crime público. Os semipúblicos são aqueles crimes que mais nos dá dor de cabeça. É aqueles crimes que são cometidos, vamos assim dizer, num quarto, onde o Ministério Público ou o cidadão comum não toma conhecimento, naturalmente não tem como ir às autoridades. Os públicos são aqueles crimes que nós já são de domínio público e o Ministério Público pode, naturalmente, desembocar um processo crime. Agora, é importante sim que as famílias tenham a coragem de denunciar qualquer prática abusiva pelos menores. E aqui o Conselho Superior, volto a dizer, é importante que publicite e fiscalize. Se esses 2 termos, publicitar e fiscalizar, andar numa única matriz, eu entendo que vamos ter sucesso nesta deliberação do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Muito bem. Dr. Gelson Daniel, é preciso olhar também para as questões de bem-estar psicológico das vítimas, no caso, os menores que são violados sexualmente. Com esta celeridade que o Conselho Superior da Magistratura Judicial pretende, acredita que vai ser possível salvaguardar esse bem-estar das vítimas? Exatamente. A decisão do Conselho Superior da Magistratura relativamente ao agravamento das penas e à revisão das normas para regular o comportamento, porque estamos aqui a falar um pouco sobre a questão do sentimento, é como essas práticas têm estado a afetar as populações, as pessoas e as famílias, e qual o impacto que, em alguma hora, esses crimes, essas práticas de abuso sexual têm estado a interferir no bem-estar psicológico das crianças e dos membros das famílias. O que mais se revê nos dias de hoje, quando a gente vê pela televisão pública
de Angola é justamente o sentimento de injustiça. E justamente com a revisão da moldura penal, óbvio que vai começar a ter um outro olhar sobre o comportamento. Logo os abusadores sexuais, quer as vítimas, conseguirão ter uma prévia noção de como e onde poderão recorrer caso isso ocorra, e o abusador, de alguma forma, vai procurar regular os seus impulsos, porque os abusadores, falaram aqui que são pessoas, em alguma hora próxima, provavelmente poderão ter algum desarranjo, algum desajuste psíquico, porque eles, em alguma hora, não conseguem coordenar o seu comportamento. Porque a gente vai entender que o comportamento vem a ser um amontoado de células nervosas que nos fazem nós nos exprimirmos e nos relacionarmos com as pessoas. Então, quando a gente vem normatizar para regular o comportamento, é de veras importante para que as pessoas consigam, de alguma forma, perceber que, na verdade, os comportamentos devem ser normatizados. Doutor Correia, vão ser criadas equipas de inspeção judicial para o acompanhamento rigoroso destes casos. Até que ponto esta medida vai efetivamente impactar na tramitação destes processos? De facto, como sabem, o Conselho Superior da Magistratura Judicial é o órgão de gestão e disciplina dos tribunais de jurisdição comum. E nesta sua função também tem um conjunto de serviços de apoio, e destes inclui a inspeção dos tribunais, ou seja, nós temos uma direção de inspeção que presta o serviço de fiscalizar a atividade jurisdicional do Tribunal da Justiça Comum. Este serviço de inspeção que está afeto ao Conselho visa exatamente contribuir na correção de alguns constrangimentos que, por vezes, no âmbito da tramitação processual se verifica, e isto permite que o serviço de inspeção, que é integrado por magistrados judiciais com experiência e conhecimento bastante, e alguns oficiais de justiça, possam realizar atividades de acompanhamento visando a fiscalização destes processos e garantir que aquilo que é a nossa preocupação, a celeridade na tramitação dos processos, se verifiquem. Na verdade, não é um órgão que interfere no sentido como deve ser julgado, como deve ser realizado a justiça. Ela intervém na fiscalização dos atos para garantir que as situações que por vezes impactam a tramitação célere dos processos seja efetivamente superada, e garantir aquilo que é a preocupação maior, a tutela jurisdicional efetiva, de modo que essa tutela seja realizada em prazo razoável. Mas se calhar aqui só uma nota assim em síntese, é que às vezes fica-se com a ideia que a morosidade na tramitação dos processos de violência sexual contra menores, e não só nos crimes que envolvem menores, é dos tribunais, mas na verdade não é. Intervêm em outros órgãos. Por exemplo, quando há um crime de violação sexual de menor, os primeiros órgãos que intervêm é os órgãos de instrução processual, dirigido pelo Ministério Público, que têm a responsabilidade de recolher os elementos de prova, levar a menor ou menor que foi violado no laboratório de criminalística para fazer os exames no prazo de 24 horas, de modo que possa-se recolher os vestígios, os elementos ou as provas que têm a ver com a prática do crime, de modo que, criando este corpo de delito, essas provas de modo consistente, permitirá que, na fase judicial, o juiz, ao julgar, haja elementos, porque se não houver este cuidado, na fase judicial, o arguido, embora tenha às vezes confessado a prática do crime na fase da instrução do processo, na fase judicial ele pode dizer que não, eu não fiz, eu não pratiquei. E se as provas não são concludentes, não foi feito, por exemplo, o exame para verificar se houve efetivamente, por exemplo, a criança diz que foi violada sexualmente com penetração. E nestas circunstâncias tem que se fazer o teste para verificar
os vestígios dessa penetração, o sêmen, etc., tem que se analisar e verificar se é exatamente da pessoa que é acusado ou indiciado da prática daquele delito. E só depois é que vai na fase judicial. Ora, este período pode ser relativamente longo, dependendo do modo da celeridade como as provas são efetivamente recolhidas e produzidas. Portanto, deve haver também celeridade da parte do Ministério Público. Deve haver do Ministério Público, deve haver das várias polícias polícia que intervêm no processo, e aqui depois tem que haver, por isso é que nós depois, mais adiante, vamos falar disso, da necessidade da criação de órgãos de acolhimento aos menores. E aqui o Estado tem responsabilidade, porque no caso da violação sexual, uma menor que tenha sido violada, por vezes os pais não têm capacidade econômica para fazer face à assistência médica e medicamentosa da menor. É preciso que haja um acompanhamento mais eficaz por parte do Estado, daí a intervenção de outros organismos para esse efeito. Doutor Mário, como é que olha para a criação destas equipas de inspeção que vão, até certo ponto, garantir esta celeridade processual? Portanto, como disse e muito bem o senhor porta-voz do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Dr. Correia Bartolomeu, a inspeção é mesmo para inspecionar aquilo que é o andamento processual junto dos tribunais da primeira instância. Agora, essa mesma inspeção é que deve, naturalmente, havendo morosidade por parte do magistrado, é mesmo esta inspeção que vai provavelmente aplicar processo disciplinar, porque é competência do Conselho Superior da Magistratura Judicial, aplicar processo disciplinar contra os magistrados judiciais. Agora, eu entendo de que veio, de facto, no momento oportuno, porque é inspecionar os tribunais, é inspecionar os processos, porque quando se fala de morosidade, eu tenho dito que os processos são vida. O processo não é papel. E o doutor Correia fez muito bem quando disse que é importante que o processo começa na Procuradoria-Geral da República. As investigações devem ser bem feitas para não desembocar um processo mal conduzido. Aliás, os tribunais judiciais não investigam. Os tribunais julgam o processo mediante aquilo que recebe da instrução preparatória. Se a instrução preparatória não trazer um processo muito bem conduzido, vai induzir mal o magistrado judicial. Daí a razão de que é a inspeção criada agora pelo Conselho Superior, fê-lo muito bem e deve ter pernas para andar. Por isso é que eu disse na minha primeira intervenção, não basta só inspecionar. É preciso divulgar, porque nós estamos a falar de um crime que, infelizmente, já estamos aí a quase 100%. Em Angola, todos os dias há crime contra menores. Todos os dias há relato do INAC de um pai, de uma mãe, de um padrasto que está a abusar sexualmente ou está a maltratar o menor. Agora, eu entendo que, de facto, é preciso que o Conselho Superior faça o seu papel. E os tribunais façam o seu papel. De facto, está agora aqui a fazer o seu papel. Agora, é importante que os tribunais correspondam aquilo que é a missiva do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Vejamos que muitos cidadãos pensam que os polícias é que soltam. O polícia nacional não solta ninguém. O polícia detém o cidadão mediante o crime. O polícia detém. Quem provavelmente solta é ou o Ministério Público, na insuficiência de provas, ou o juiz em sede de julgamento. São esses entes que têm a legitimidade de o soltar e não a Polícia Nacional, porque o que fica é que os polícias é que soltam os meliantes. Não são os polícias que soltam. O polícia necessariamente vai deter e entregar aos outros órgãos correspondentes à área judicial. Agora, é importante que e os processos devem ser respeitados mediante o Código de Processo Penal e mediante aquilo que é o artigo 29 da nossa Constituição da República de Angola. Acesso ao direito e à tutela jurisdicional efetiva. Embora sendo infrator, também tem direitos e deveres e deve ter um julgamento justo mediante
o artigo 29 da nossa Constituição da República de Angola. Agora, não podemos dizer, não podemos tapar o sol com a peneira e dizer o infrator deve ser julgado, deve ter uma pena acima de 30 anos. Não. Ele também tem os mesmos direitos de se poder defender. A questão da presunção da inocência. Não? A questão da presunção de inocência. Embora a tramitação processual tem os seus caminhos próprios, aquilo que levantou o doutor Correia Bartolomeu. Agora, é importante sim que, e teve muito bem, continua a defender, teve muito bem o Conselho Superior, mas é importante que esta norma do Conselho Superior saia do papel para a prática. Porque o que nós temos, às vezes, a dificuldade é tirarmos o projeto do papel para a prática. Se tivermos na prática, necessariamente nós vamos ter mais poucos crimes e vamos ter muitos processos julgados e publicitados para inibir aquele cidadão que intenciona cometer o mesmo crime. Muito bem. Doutora Elisa, há nesta deliberação do Conselho Superior da Magistratura Judicial um olhar para os centros de acolhimento das vítimas. Há aqui que olhar para a necessidade de haver internamento, em alguns casos, destas menores que são violadas sexualmente. Até que ponto esses centros vão ser importantes, até para garantir proteção a essas menores? Vão ser importantes, sim, já mesmo no âmbito da proteção da criança. E para dizer que mesmo os casos que têm acontecido atualmente, que parte o coração para qualquer um, dizer aqui primeiro da celeridade, que é a grande necessidade mesmo, porque a criança é abusada e muitas delas perdem a vida. Acabam por morrer pelo abuso sexual perpetrado por um adulto. E já aconteceram várias crianças morrer. Já abusou, a criança morreu. E abusou, a criança está grávida, 11, 12 anos. Temos muitos casos desta natureza, são crimes. E é retirado o direito desta criança a continuar a andar. E muitas vezes o abuso sexual que aconteceu no seio da família, que é o pai que abusou e a menina está gestada, é a família que não quer a menina porque o pai é o provedor e ainda há culpas na criança, porque ela é que a família toda vai culpabilizando a própria criança, e muitas destas crianças não estão no seio da família, estão em centros e lares de acolhimento que já existem a nível do país. Porque o abuso sexual... Mas, doutora Elisa, sente que as famílias têm lidado mal com estes casos? Muitas famílias... Quando falamos, por exemplo, de casos de violação sexual contra menores, em que o violador é integrante da família da menor. Em muitos casos, sim. Só para que os telespectadores tenham uma ideia, há casos que a menina acaba por ir para uma unidade hospitalar e é a unidade hospitalar que liga para a linha 15015 denunciando o caso da menina que foi abusada, porque a família quer resolver naquele conselho familiar, não quer que saia ao público, de domínio público. E a família prefere não denunciar. Prefere não denunciar. Existem casos desta natureza e há crianças que acabam por ter filhos do pai, do avô, do irmão. Às vezes há uma concorrência no seio das famílias, quem faz o quê, e há crianças abusadas, mesmo as mais pequeninas, e nós já perdemos recentemente uma criança de 7 meses que foi a óbito, e foi um adulto que abusou sexualmente. Então é preocupante. E quando o abuso de 7 meses de existência, que ainda usava fraldinha. Agora imagina, nós estamos a falar de crianças abusadas, porque há pais que não abusam só uma filha, abusam 2 ou 3 e estão lá no seio da família. Mas a família não quer dizer nada porque o pai é que leva tudo para casa. Mas depois as crianças acabam por denunciar. Estão cá fora, a família não aceita receber. Se me permita só aqui talvez elucidar os telespectadores, uma criança que foi abusada recentemente, com 3 anos de existência, com paralisia, com problemas nos membros inferiores. Foi alguém da família que abusou? Quando a mãe reagiu, os familiares correram-na de casa, com a própria criança. Então é necessário, sim, que se faça também esta sensibilização às famílias, porque a dignidade da criança está aí. A criança é prioridade absoluta. A criança agora ela não espera. Então todos nós a trabalhar para o bem-estar da criança,
Então, doutora, uma criança de 3 anos que foi violada no seio da família, por um membro da família. Então, são vários aspectos que acontecem. E muitas destas crianças não têm apoio na família. Então, encontra-se uma família substituta para cuidar dela ou num centro de acolhimento para poder cuidar. Estão lá os assistentes sociais, os psicólogos para continuar, para trabalhar para o apoio psicossocial. Porque há muitas crianças em centros de acolhimento? Nós temos um universo de quase 8.000 crianças em centros e lares de acolhimento, com várias situações, umas acusadas de vários problemas no âmbito daquilo que é violência contra a criança, e é preocupante. 8.000 crianças? Sim, no país. São crianças que são abusadas, são crianças que são estigmatizadas, instrumentalizadas pela família em primeira instância. Temos casos, relatos muito de crianças abusadas sexualmente. E se existirem centros especializados para cuidarmos das nossas crianças, de onde estejam lá todos os atores sociais para cuidar da criança, é bem-vindo, mas que seja mesmo a prática como critério valorativo da verdade, né? Temos os centros, estão ali os atores, vamos trabalhar para o bem da criança e também a situação das penas, é verdade, porque já disse o senhor porta-voz, o doutor, já disse o doutor Aragão, Mário, mas é necessário velar, porque nós preocupamos-nos, com todo o respeito, a criança é abusada hoje, chega ao INAC, o INAC faz o encaminhamento, porque não é responsabilidade dela, faz o encaminhamento de quem de direito para a polícia, e lá a saúde tem os seus mecanismos e nós acompanhamos. Em muitos casos, os atores acompanham. Mas o que é que acontece? E a grande preocupação da instituição é que o indivíduo que abusou, 2 dias depois está na rua, porque ainda há presunção de inocência. Então é necessário nós velarmos isso. Há crianças que acabam por fugir da escola, há crianças que os familiares acabam por sair do bairro, procurando outro espaço. Então vamos todos trabalhar sim, doutores, e nós ficamos felizes, e para dizer que muitas vozes se levantam agora para que todos nós tenhamos a mesma linguagem. Nós recebemos recentemente no INAC a Ordem dos Advogados também numa visita para ver, porque todos juntos somos mais fortes, porque a criança de hoje será o homem ou a mulher do amanhã. Muito bem. Dr. Gelson, estamos aqui a olhar para estes centros de acolhimento que acabam por ser fundamentais para garantir a reabilitação destas crianças. Até que ponto estes centros vão ser importantes para garantir o desenvolvimento emocional e psicológico das vítimas, no caso? Bem, na verdade temos de começar em vez de ser os centros de acolhimento que a gente tem, que chamamos, os normativos, por exemplo, em outras partes do mundo, chamam-se de casas de apoio à vítima. O que acontece é que as crianças não são crianças, são crianças vítimas de abuso sexual, elas são abusadas. E há aqui vários níveis daquilo que nós vamos entender do abuso sexual. E sinto que o nosso discurso rege-se maioritariamente para aquilo que lá fora chamam de estupro, que é o abuso sexual com penetração. Existe aqui na nossa matriz cultural, e eu acho que isso é a questão comportamental mais gritante, uma questão moral, que é o que os princípios morais no seio da família, em que existem pessoas que parece que não têm a plena noção de que aquilo, em alguma hora, é uma prática negativa, por conta de, em alguma hora, ter a noção do direito costumeiro, como elas interagem, como elas interpretam aquela realidade. E na nossa comunidade, aqui em que a gente vive, estou a falar de comportamento, sim, é que nós vamos adotando expressões que, em alguma hora, vão diminuindo os fenômenos associados ao abuso sexual. Os mais velhos têm o hábito de arranjar, alguns anos atrás, era manga de 10, depois faziam as 14, e agora todo mais velho tem uma pequena. E parece que isso é normal, e estamos aqui a trazer os casos de crianças abusadas apenas. Estamos aqui a falar que, por exemplo, eu não sou jurista, mas eles são capazes de me ajudar a perceber melhor, que a criança em Angola, se calhar quem tem até 17 anos, acredito. Sim, sim.
Então, se uma menina de 16 anos estiver a envolver sexualmente com um rapaz de 25 anos, constitui um ato de abuso sexual ou não? Isso é uma questão da programação mental que as pessoas têm. E quando o legislador estiver a pensar, é importante que nós comecemos a olhar para esse tipo de práticas. O tocar o pai, o avô, tem o hábito de manusear o seio da menina. Constitui um ato de abuso sexual e depois, do ponto de vista psicológico, nós vamos tentar mensurar que impacto isso tem no comportamento da pessoa. Porque é importante nós olharmos até que ponto isso é impactante. Quando a gente fala... Porque impacta. Sempre impacta. Quando a gente fala sobre a demora dos processos, nós estamos a falar que, de facto, ocorreu alguma coisa e que impactou. Parece que os atos de abuso sexual sem penetração são diminuídos, não são condenáveis, não são julgados em alguma hora, de facto. Ou porque, em alguma hora, como o pai só pegou no seio da menina, bateu no bumbum, o tio chegou, obrigou com que o sobrinho, a sobrinha, desse um beijinho na boca. É uma prática costumeira e aí vem o princípio moral. E a questão do abuso sexual está ligado a isso. E quando nós gritamos a toda hora que os números de abuso sexual estão a crescer, eu pergunto onde, quando e como? Como é que tem estado a crescer? E quando cresce... É preciso haver aqui essa distinção. Exatamente. Casos de abuso sexual contra menores com penetração, exatamente. Mas há outras circunstâncias em que também pode-se consubstanciar um crime. Exatamente, porque aí nós vamos... Não, mas a lei diz que é crime abuso sexual. É a maneira de como a pessoa vai interpretar aquele comportamento. Sexual. Por exemplo, as mães, quando os pais batem nos glúteos das filhas de 14, 15 anos, já está a ficar grande, tocam nos seios, eles entendem aquele comportamento como um comportamento normal. Mas enquanto devia, do ponto de vista ético, ser entendido como um comportamento anormal. Porque não é normal o pai manusear os glúteos da filha e tocar nos seios da filha. E vice-versa, a mãe com o filho adolescente e por aí em diante. O ato de abuso sexual é resultado de um processo, porque o pai não chega por si só e mantém. Agora, o que é que ocorre no cérebro da criança vítima de abuso sexual? Eu disse aqui que o ser humano é simplesmente mente. E o comportamento humano é justamente espetacular relativamente a isso. É que a criança, quando está a ser abusada sexualmente, ela também sente prazer. Por quê? Porque as terminações estou a falar da biologia, porque é uma conexão neural, por exemplo, o pênis para ficar ereto precisa ter sangue e o clitóris da mulher para poder ser manuseado, ainda que da criança, as terminações, as conexões neurais são normais, ou seja, ela não percebe o prazer, porque não tem noção sobre o prazer, mas ela sente o prazer. Então, quando a gente vai interpretar, julgar, daí que o Dr. Correia dizia muito bem sobre o processo de investigação dentro do Laboratório Central de Criminalística, leva tempo. E ali as pessoas vão, em alguma hora, enquanto não se tiver as provas concretas, materiais e laboratoriais, de tudo quanto ocorreu, é quase perigoso a gente prender alguém, excepto que se temos provas documentais de vídeos, estava ali... Evidências, de facto, a mãe encontrou e tudo o resto. Ali sim a gente vai conseguir esgotar e prender. Então é importante que comecemos a refletir, e a ideia que eu trago aqui para a gente começar a analisar, primeiro a questão da moral. Quem deve tocar a quem? Porque não há uma lei que diz que o filho não pode ter relações sexuais com a mãe. E a gente vê, por exemplo, que tem adolescentes que abusam a avó, por exemplo, e aqui não é do menor, mas estamos a trazer a ideia do abuso sexual. Sim. Estamos a trazer a ideia do abuso sexual, que tem sexo com a avó, mas ela é menor. Ela é quem foi perpetrar o crime, ele é quem foi, não sei se foi para ele, se foi fazer, ali fica uma coisa meio complicada, mas é para analisarmos o comportamento e olharmos para aquilo que é. Quando é que a pessoa percebe o que é moral, amoral e imoral para a vida dela. E como as famílias, porque trouxemos aqui a ideia de que tudo ocorre nas famílias, são as pessoas próximas que em alguma hora têm estado a cometer. E as estatísticas em Angola mostram justamente isso, que são as pessoas de casa, o pai, o primo, o vizinho, que em algum momento são os perpetradores dos casos de abuso sexual. Agora, estamos aqui a olhar primeiro para a vítima, e é importante que sejam criadas casas de apoio à vítima, porque se existir lei e a criança, por exemplo, no caso que o Dr. Correia apresentou, em que a criança, o pai abusou a filha e a filha até está grávida, e a família consensualmente disse, vamos gerir isso entre nós, moral, vamos gerir isso entre nós e vamos deixar... É exatamente aí onde eu queria chegar, Dr. Gelson. Esse comportamento das famílias em tentar abafar, em tentar resolver internamente, não denunciando,
Como é que se pode caracterizar isso? É por conta do tipo de famílias que nós temos por inexistência de casas de apoio à vítima. Se as pessoas tivessem onde ir se denunciar, é óbvio que em alguma hora ia ficar ali. Ali que surgem outros fenómenos sociais, porque as pessoas ficam doentes justamente por conta do comprometimento social. Imaginemos que esse pai é o provedor do lar, ele é a única pessoa em casa que trabalha. Se ele for preso ou privado de liberdade para ele trabalhar, a mãe percebe que não vão ter outra forma de subsistência. Então, a gente prende um abusador, porque o Código Penal prevê aquilo, mas a família fica meio que disfuncional, porque não tem um provedor. Quem vai sustentar aquela família? Será que o Estado tem um pacote de apoio às famílias vítimas de abuso sexual, caso o pai, que é o provedor, que ajude, se calhar o nosso porta-voz do Dr. Correia poderá, em alguma hora, nos elucidar melhor sobre isso, sobre como é que está-se a pensar sobre isso. Sim, porque muitas das vezes a questão comportamental da psique das pessoas é justamente essa, é o medo. E elas, em alguma hora, também já perderam a confiança nas instituições, porque e a demora do processo, isso de vai e volta, as comunidades, quando vão pedir justiça, elas já não acreditam nas instituições, justamente porque há aí um fragmento, uma ruptura, e o colega Mário trazia aqui a ideia de que são as polícias que soltam, porque essa é a visão que é passada. Não há aqui um processo de educação, e disse muito bem que temos de começar a educar, temos de divulgar, mas claro, temos de gritar aos quatro ventos para que de facto consigamos mudar a consciência das pessoas e criar mecanismos que não adoeçam as pessoas, porque atenção, as pessoas quando adotam esse tipo de comportamento, elas provavelmente estão desenvolvendo um problema psicopatológico, porque é anormal a mãe ver sua filha sendo abusada, e imagina que tem pais que abusam as filhas há 12 anos, e é estranho que a mãe não sabe. Sim. Ou falta a escola para eles entenderem o comportamento não verbal do agressor. Mas há casos em que a mãe sabe, que a mãe apercebe-se e não faz nada. Exatamente. Por quê? Porque justamente falta ela ter noção de instituições que lhe vão ajudar e subsidiar desse processo. Porque se ela for denunciar o esposo, provavelmente ela ver-se-á privada dos bens em casa, porque até poderá haver retaliação por parte dos membros da família do esposo. O que acontece? Então é importante que nós olhemos para o comportamento como ponto fulcral. Os legisladores estão ali, vão criar as leis, vão ajudar, mas é importante que nós comecemos a olhar sobre como a gente vai trabalhar isso. E o Dr. Correia trazia aqui a ideia do LCC, tem um Laboratório Central de Criminalística, que eu estive lá a estagiar durante 8 meses, justamente para entender essa realidade, e eu vejo que a situação é gritante, mas o processo é bastante burocrático, justamente porque o direito costumeiro, a questão moral ainda é dúbia no meio das pessoas em que a gente, em alguma hora, tem estado a sentir e a vivenciar o abuso sexual. Dr. Correia, em relação aos centros de acolhimento, qual é efetivamente a ideia do Conselho Superior da Magistratura Judicial? Não, na verdade, a ideia do Conselho Superior da Magistratura Judicial, quando nós abordamos essa temática, foi na perspectiva dos menores que se encontram em conflito com a lei. Como sabem, os menores são inimputáveis, significa que eles não são responsabilizados criminalmente, e não sendo responsabilizados criminalmente, ainda assim eles cometem ilícitos de natureza criminal, mas são, digamos assim, isentos da responsabilidade criminal. Neste particular, o Estado tem a tarefa de proteção especial dos menores e, nesta medida, é importante que sejam criadas condições, ou seja, aplicadas medidas protetoras a estas crianças, e para o efeito é preciso haver um processo de reeducação e ressocialização das crianças. Estes centros de acolhimento irão efetivamente desenvolver este papel. Havia um em Viana, no Zango, acho que é no Zango 3, não sei se está a funcionar. A ideia é revitalizar estes centros, institucionalizar, criar condições para que estes centros sejam efetivamente funcionais, desempenham o papel pelo qual o Estado criou e haja educadores sociais e não só, e psicólogos, e disse bem aqui o nosso companheiro de painel, e por acaso é uma questão muito pertinente o que ele
as questões que levantou, e há aqui necessidade de, a nível dos vários órgãos, intervirem para que esta questão do fenômeno criminal em que envolve menores seja efetivamente evitado, para evitarmos essa situação que a nossa representante do INAC fez questão, menores que por vezes, dada a falta de centros de acolhimento de menores, as polícias e outros órgãos do Estado não têm condições de manter o menor, porque não pode estar numa cela, não pode ser detido, naturalmente ele tem que voltar no seio da família. E como ele tendencialmente pratica atos delituosos, ele continua a praticar isso, porque a família, por vezes, já perdeu o controle do menor e não está em condições de educá-lo. Daí que, face a essa necessidade, há necessidade do Estado reorganizar estes centros, criando as condições humanas, técnicas, visando dotar os centros de meios capazes de cumprir a sua função social. Daí a preocupação do Conselho, e vamos interagir com os outros órgãos do Estado para garantir isso, para que tenhamos no futuro não só uma sociedade melhor, mas também crianças saudáveis e capazes de dar sequência àquilo que é o desenvolvimento do país. Porque são elas o futuro do amanhã. E se nós adultos não criamos condições para a salvaguarda e proteção dos menores, até porque na maior parte agem sem a faculdade ou os poderes de entender e compreender os seus atos, nós os adultos é que temos que fazer. Doutor Correia, aqui também uma preocupação, que foi inclusive levantada pela doutora Elisa, relativamente ao facto de destes casos acontecerem na maior parte das situações no seio familiar, mas as famílias pura e simplesmente não denunciam. Há aqui preocupações em relação também à falta de alguma cultura jurídica para que as pessoas, para que as famílias, para que as mães, por exemplo, denunciem estes casos. Realmente, esta é uma preocupação. E penso que agora que cada dia que passa esta questão vai sendo discutida não só nos órgãos do Estado, mas também a própria sociedade civil vai analisando essas questões, penso que é um momento para refletirmos um pouco sobre essa temática, porque é uma temática transversal. Se não houver uma preocupação a nível geral sobre essas temáticas, seguramente qualquer esforço que um ente individualmente fazer não vai lograr os efeitos que se pretende. Daí a nossa preocupação de que tem que haver, temos que unir sinergia para que haja uma união e todos os órgãos que têm interesse na resolução destas questões possam efetivamente começar a pensar como digamos assim, educar as famílias. E cada membro da família, e todos nós temos alguém na família que tendencialmente é visto como aquele que é a cabeça, o guia, o orientador, o provedor, e que todos na família respeitam. Estes têm que começar a fazer um papel mais próximo junto das famílias, da sua família, porque tudo começa na nossa família. Se eu conseguir mobilizar dentro da minha família, sensibilizando quais são os direitos da criança, vai contribuir seguramente para a redução desses atos de violência. Tudo isso está ligado às vezes a fenômenos sociais, a própria pobreza, as dificuldades que se vive, as carências, e ocorrem esses fenômenos. Por isso, a nível do Conselho, estamos a ponderar a possibilidade de começar a pensar em ações de divulgação, sensibilização, para garantir que haja programas televisivos, haja programas de rádio que vão intervir vários entes e garantir que haja exatamente essa preocupação. Daí que, por exemplo, as ordens profissionais, a Ordem dos Advogados, é uma instituição que tem trabalhado muito no que diz respeito aos direitos humanos, e nessa perspectiva tem criado às vezes jornadas, mesmo as universidades, algumas criam jornadas para realizar educação jurídica à comunidade. Por exemplo, a Ordem dos Advogados, por diversas ocasiões, realizou atividades de educação jurídica às comunidades nas várias províncias, nas várias áreas, e que teve algum impacto, mas temos que incentivar para que cada um de nós seja um vetor de disseminação da cultura da proteção dos menores. Senão vamos ter uma sociedade doente no futuro.
Claro, claro. Não. Aqui dizer, em função de alguns aspectos levantados, que todos nós estamos a trabalhar e à luz dos 11 compromissos aprovados, cada departamento ministerial tem uma responsabilidade. Não só os departamentos ministeriais, como as ONGs, a sociedade civil, as próprias igrejas. É necessário que todos nós nos levantemos e, a par das decisões que estão a ser tomadas, a par deste grito do socorro, do bem-estar para as nossas crianças, que todos nós estejamos envolvidos na proteção da criança. Doutora Elisa, acredita que estas deliberações do Conselho Superior da Magistratura Judicial vão efetivamente impactar naquilo que são os desafios para proteger os menores? As decisões foram tomadas. Agora é necessário tirar do papel para a prática. Pois. E trabalharmos. Mas no a expectativa sentido... do INAC é que a nossa expectativa é que sim, que o impacto seja, porque este é o nosso grande objetivo. Nós viemos no âmbito de proteger a criança, da proteção dos seus direitos, todos estamos a trabalhar para um bem comum. A defesa e proteção da criança, para que a criança seja vista e ouvida, seja protegida no seio da família, na escola, porque repara, Paulo, muitas crianças vão para a igreja e são abusadas lá. Muitas crianças vão para a escola, o professor abusa. Abusadas na igreja? Sim, há crianças abusadas na igreja, sim. Ainda recentemente recebemos um relato desses. E aqui na província de Luanda. Mas aí eu ia trazer a ideia justamente da questão moral. Uma criança de 12, 13, 14 anos que tem a ideia de sexualidade do ponto de vista cognitivo já construída e quando aliciada em alguma hora, ele cede. E aí vem a questão que ela falava sobre a educação, justamente de prestarmos atenção à noção sobre a criança tem se aquilo é lícito ou ilícito. Porque às vezes as coisas acontecem e nós temos, nas famílias, entendemos que é normal uma criança de 14, 15 anos ter namorado de 20, 22, 23, 24, 25 anos e a mãe sabe. Ou seja, neste tipo de situações... Em alguns casos até dizem namorado apresentado. Exatamente. Mas ele é menor. Não sei se dá para perceber aqui. Sim. E ele é menor e dizem que o crime nesse, de abuso contra menores é público. As pessoas podem, em alguma hora, denunciar. Uma questão que traziam aqui relativamente à educação e sobre o processo de penalização era o que faz muitas das vezes as pessoas saírem do processo do ponto de vista comportamental é a ideia de revitimização. As pessoas, quando já foram abusadas sexualmente, o processo de instrução processual e o processo de abordagem no seio da família é um sofrimento psíquico para a criança. Porque a criança é obrigada a ir a 2, 3, 4 locais e falar o mesmo crime ou explicar a mesma história mais de 10 vezes. A 10 pessoas diferentes, a 10 pessoas diferentes, sem esquecer o tio, a tia. E eu estou a falar de criança aqui com 12, 11, 12, 13, crianças para alguns entendem já ter aqui alguma noção. Então é importante que fica a dica também, assim entre aspas, que é para começarmos a prestar atenção na normatização do processo de inquérito às crianças vítimas de abuso sexual. Tem que ter uma normativa, não é a belo prazer na esquadra, quando foram dar queixa, tem lá um polícia, em alguma hora, sem uma pauta, sem uma norma. Preparo. Não, norma, porque tem que cumprir norma. Tem que haver uma norma para quando o cliente chega, a vítima de abuso sexual, o protocolo é esse. Não é ficar na sala com um monte de gente e ir lá e dizer, olha, esse foi abusado sexualmente. E tem lá 10, 20 pessoas a ouvirem e perceberem que o menor foi abusado sexualmente pelo pai. Psicologicamente, isso desenvolve depois outros problemas de sofrimento que são quase irreparáveis na vida da pessoa. Mesmo só o fato dela ser abusada sexualmente pelo pai já traz várias situações. Exatamente. Eu estou aqui a trazer a ideia da revitimização. Do aspecto psicológico. Em casa, ela dos traumas, e muitos traumas são irreversíveis. Há crianças abusadas sexualmente que não acreditamos que serão a mesma pessoa. Porque foi mesmo um abuso que as pessoas ficam admiradas pelo comportamento dos adultos. É preciso que os adultos tenham consciência de que a criança é criança mesmo. Por mais que ela esteja ali bem bonita, por mais que tenha outros aspectos, nós, os adultos, nós pais, nós família, nós professores, devemos ter um olhar clínico. É criança e devemos ser nós a protegermos. Como é que acontecem vários abusos? Não é consentimento da própria criança. Às vezes é alguém que chama,
que vai lhe dar um repousado, que vai lhe dar um bombom ou que vai lhe dar alguma coisa e acaba por fechar a porta. Está lá indefesa e é abusada. Então é necessário que os adultos tenham consciência que é um ser humano que deve ser tratada. E aqui dizer, Paulo, que não são as meninas só a serem abusadas. Os rapazes também são abusados por homens e por mulheres também. E então é necessário que todos nós tenhamos a cultura de denúncia em primeiro aspecto, não importa que seja o pai, porque há adultos que utilizam meios para impedir que a criança fale. Há quem coloca aí qualquer objeto, impedindo que a criança fale, não vai queixar a mamãe, não vai queixar o papai. Aliciam, não? Aliciam. E põe até adultos, nós temos dados assustadores, que preocupam a situação da própria criança. Se é moral, se eu estou numa igreja, a sensibilização, estamos a falar dos aspectos na vertente psicomorais, a moral ética, o civismo, somos nós que temos que passar tudo isso na nossa criança. Então é necessário que nós falemos bem alto, que basta de abuso sexual contra a criança. Nós fizemos campanha sobre a violência sexual, como disse o nosso psicólogo, não só falar na vertente da penetração, mas do abuso sexual, como da violência sexual, no tocar nas partes íntimas. Às vezes não é só menina de 14 anos, é mesmo uma bebezinha e lá vai. Estás a ficar bonita. Lá uma chapadinha no bumbumzinho, passa as mãos no peito, não sei o quê. E há outros aspectos que o pai está a ver um filme, ou o tio, ou o primo, e vai fazendo gestos, e muitos adultos até utilizam filmes pornográficos ao lado de crianças, e ela consegue atingir os seus objetivos. Então o que nós queremos aqui, a par de todas as decisões, a par de todas as orientações, sim, devemos partir todos num bloco sensibilizando, informando a sociedade, as próprias famílias. Dizer aqui que há famílias extremamente vulneráveis, que se queixarem estão impedidas, mas se dirigirem à ação social, quer a nível do município, quer a nível da província, existem sim vários programas que podemos ajudar sim o Ministério da Ação Social a ajudar as famílias. E aqui dizer ainda uma situação que nós estamos a trabalhar a nível do Conselho Nacional da Ação Social, CANAS, que pertence do Ministério, é coordenado pela Sua Excelência Ministra, que estamos a falar do município amigo da criança. Talvez pergunte o que é isso. É uma das formas para responder os aspectos que se prendem com a violação dos direitos da criança. A esquadra amiga da criança, o hospital amigo da criança. É verdade que às vezes há curiosidade. A criança vai para a esquadra, até o auxiliar de limpeza está lá, atento e pergunta: "Te fizeram o quê? Como é que aconteceu?" E a criança vai revivendo cada vez mais o que já sofreu. Aquilo que o doutor falava da norma, não é? Sim, doutora Elisa, e pegando mesmo a última fala da doutora Elisa, é importante que o agente saiba salvaguardar a integridade moral. A integridade moral da criança, de qualquer indivíduo, é salvaguardado legalmente na nossa Constituição da República de Angola, mediante o artigo 31, número 1 e 2. Esse agente deve saber que, em sede de investigação, aliás, eu entendo que em sede de investigação criminal, não é posto todos numa única sala, não é? Em sede de investigação criminal, cada um é investigado numa única sala, salvaguardando o direito à imagem e integridade moral. Os agentes de investigação criminal, eu entendo que sabem destes requisitos. São requisitos que devem ser cumpridos. Aliás, nós temos legislação muito bonita, e o Código Penal, no artigo 186, fala do assédio sexual. Aquilo que nós estamos aqui a falar, que o colega está aqui a levantar. Aquele pai, aquele tio que está a assediar a sua filha, a sua sobrinha, olha que a penalização é muito branda. Estamos a falar de 3 anos de prisão maior com multa de 360 dias. Daí a razão do Executivo solicitar à Assembleia Nacional a revogação da Lei 25/11, para que tenham uma penalização mais assertiva para fazer jus o tipo de crime que nós temos estado a acompanhar. Daí que o nosso Código Penal também, eu entendo que o legislador a trazer esta pena foi muito branda. Nós estamos a falar de um cidadão que está a assediar uma menor de idade
é o provedor da família, é o superior hierárquico, muitas das vezes, mas estamos a trazer uma penalização de 3 anos. Então, é importante nós fazermos aqui o jogo de cintura e entendeu, eu concordo que entendeu muito bem o Executivo, em trazer uma penalização assertiva. Aliás, os deputados da Assembleia Nacional, muitos já defendem a castração. Portanto, é preciso que nós tenhamos coragem de falar relativamente a essa situação, porque estamos a falar de crime público. Qualquer cidadão pode denunciar. Se o crime aconteceu na residência, na família, lógico que as maiores pessoas que estão a sonegar esse tipo de assunto são as famílias. A doutora Elisa levantou 8.000 crianças abusadas sexualmente. Eu, às vezes, poderia me perguntar quantos processos nós temos em tribunal relativamente a essas 8.000 crianças que foram abusadas. E a culpa, muitas das vezes, não é do tribunal. Os tribunais não vão à procura dos problemas. Os problemas venham aos tribunais. 8.000 crianças em centros de acolhimento. 8.000 crianças em centros de acolhimento. Algumas abusadas sexualmente e outras por várias outras situações. Naturalmente, mas nós devemos ver o número de crianças que foram abusadas e o número de processos que nós temos em tribunal. Eu quero acreditar que temos processos reduzidos. Porquê? Porque as famílias estão a sonegar esses problemas. E estão a sonegar por várias ordens. Ordens financeiras, é o provedor, é aquele que dá uma tabicha ao almoço e jantar, mas nós estamos a falar de crimes públicos que qualquer cidadão que se aperceber que A ou B foi abusada sexualmente pode fazer a queixa-crime. Doutor Mário, aqui a questão da cultura jurídica também. Sim, mas a cultura jurídica, eu tenho visto muito a Ordem dos Advogados a fazer um papel muito brilhante relativamente nas comunidades. O que eu posso entender, muitas das vezes, não é falta de cultura jurídica. É mesmo aquela família que quer cobertar a pessoa que cometeu o próprio crime. Por quê? Porque hoje em dia nós temos a Ordem dos Advogados que tem estado a andar nas comunidades. Nós temos o Ministério da Família que tem estado a apelar relativamente a isso. Nós temos a Televisão Pública de Angola que tem estado a falar relativamente a isso. Nós temos as rádios que têm estado a apelar a isso. Mas nós temos famílias que não querem ajudar as instituições a penalizarem os infratores. Por isso é que eu dizia na minha primeira intervenção que temos aqui 3 responsabilidades partilhadas. O Executivo, que deve remeter a lei para se ajustar, as famílias que devem fazer a queixa e os tribunais que devem julgar os processos. Agora, se as famílias não remeterem as queixas, naturalmente os tribunais não vão julgar. Mário, comportamento é definido como o conjunto de hábitos e costumes, a maneira de ser e estar, baseada sempre num estímulo e numa resposta. Cada comportamento que a pessoa tem é justamente em função do hábito e costume que ela tem daquele meio. Por mais que venham princípios de lá atrás, é meio complexo, em alguma hora, fazermos isso, um pouco por conta da leitura histórica. E é importante que nós comecemos a olhar para o quesito história, quando vamos, por exemplo, olhar para uma realidade. Podemos, por exemplo, regressar lá, depois de 1482, tráfico de escravo. No processo de escravatura, por exemplo, levavam de Angola os jovens, os adultos que eram vigorosos, que tinham força. Quem é que deixavam no processo de escravatura? Crianças e idosos. E era normal, naquela altura, os idosos envolverem-se com as pessoas próximas e reproduzirem. Dali que, quando os colonos fossem, voltavam, encontravam muita gente. E essa foi gerando em nós uma matriz, estou a falar do ponto de vista cognitivo, herança genética de comportamento, de olharmos para determinados comportamentos como atípicos. Nós trabalhamos com uma comunidade aqui próxima, Benzengulo, no Kwanza Sul, no Sumbe. Tem lá uma comunidade, Benzengulo. Em Benzengulo, as crianças de 9, 10 anos, 12 anos, estivemos lá agora há 2 meses, crianças de 12 anos, 13 anos, estão grávidas. E é normal, e o Soba de lá daquela comunidade entende aquilo como algo normal. No Benzengulo tem luz, tem água, tem acesso à internet, tem televisão. Chegou lá, o INP conseguiu instalar isso lá agora. Mas a gente esteve lá, a gente leva a saúde mental às comunidades e tem estado a olhar para esta realidade. Eu percebo que os legisladores falam, é bonito olhar e tudo o resto, mas é importante nós começamos a definir o comportamento onde?
Onde? Porque existem localidades, por mais que levemos a cultura jurídica, existe um comportamento que é sobre aquela comunidade. E se nós quisermos, de facto, preservar a saúde mental das crianças e ajudar, nós temos justamente que partir para o processo primeiro da construção moral daquele meio e psicoeducar as pessoas sobre o comportamento humano, entender como elas devem se relacionar, como vão lidar. E eu, por exemplo, tenho estado nos meus artigos, quando escrevo, tenho estado a desconstruir a ideia de gravidez precoce. A gente fala, não, houve uma gravidez precoce. Precoce como? Quando? O organismo estava pronto para aquilo. É precoce para quem? Onde? E se formos voltar atrás, as nossas mães, acredito, grande parte das nossas mães, tornaram-se mães aos 15, 16, 17 anos. Eram menores. E isso é uma realidade aqui no nosso país. Todas, nós vamos olhar lá atrás, isso vai acontecer. E os nossos pais já eram 20, 22, eram mais velhos das nossas mães. Já eram adultos. Mas era constituído abuso sexual? É constituído. Quando é que não é? Parece que é abuso sexual quando a pessoa denuncia. Quando não há denúncia, parece que não é abuso sexual. Ou seja, é a maneira de como a gente lida. E eu tenho estado a falar isso sempre. Sobre quando é que um abuso sexual torna-se trauma. Porque nem toda criança vítima de abuso sexual também fica traumatizada. Quando é que constitui trauma. Porque é importante fazer uma avaliação psicológica minuciosa para conseguirmos entender justamente isso. E olharmos para a criança num todo. Perceber se ela tem dificuldade, por exemplo, dentro dos impactos que a gente vai começar a descorar no processo, que é para julgamento e tudo o resto. É justamente a noção que ela tem sobre aquilo que está a ocorrer. Tudo bem, mas eu acho que temos que o que é legislado é comportamento. E o comportamento é legislado em função daquilo que as pessoas também entendem de hábitos e costumes, de como elas vão, em alguma hora, se posicionar. Porque estamos aqui a falar de Angola, da nossa realidade, dos nossos bairros. Podemos ir para o Catinton, tem aqui um bairro próximo, que é o Rasta. A gente tem que ir para a comunidade para perceber. E quando a gente olha, a gente percebe que, em alguma hora, quando falamos de abuso sexual, nós estamos a olhar para aqueles casos que vão tramitar, que vão ser denunciados. Isso é feito funil. O caso que o INAC recebe é o funil no escopo do que tem estado a ocorrer nos bairros e nas comunidades. Se forem as maternidades, grande parte das meninas que estão a dar luz agora são crianças. São meninas de 14, 15, 16, 17 anos. E quem engravida são adultos, não é parte dos casos. São adultos. Estamos a abusar, sim. Doutor, entende? É uma questão, deixa-me só terminar, é uma questão, e eu estou aqui a trazer a ideia da programação mental que é impingida nas pessoas nos dias de hoje. Ou seja, nós legislamos de determinadas coisas, mas existe uma programação mental sobre o comportamento humano. E a psicologia diz que quando a gente vai olhar para o pensamento, a cognição da pessoa, que é igual ao pensamento, a maneira de pensar da pessoa é que dita e potencializa a ação da pessoa. Como a gente pensa é que vai ditar o nosso estado, quer físico, quer espiritual, é que vai nos ajudar. Por exemplo, quando o pastor diz, e a gente via, por exemplo, meninas aqui que não são crianças, mas viam que pessoas que a doutora trouxe, que na igreja a mãe pega a filha menor. Eu vi hoje um vídeo de uma igreja em África em que o pastor pegava na criança e atirava ela no rio. Atirava, machucava a criança no rio. É a noção que nós também temos de agressão, de violência. Eu, se soubesse onde foi aquele vídeo, se fosse em África, aquilo é um crime público. É uma violência contra a menor, mas ocorreu onde? Na igreja. E os pais assistindo de quê? Em pavos de serenos. Por conta de quê? Da matriz comportamental, da maneira de como eles se posicionam, como eles veem o mundo, na perspectiva com que eles enxergam o mundo. Então, é importante que, por exemplo, o Conselho Superior de Magistratura, enquanto órgão fiscalizador, enxergue na perspectiva holística e não sobre um ponto único. É importante que comecemos a falar sobre aquilo que a gente vive, porque isso não é... Eu fico assim, ok, abuso sexual, mas eu antes de vir, quando convidaram, deixa-me ir lá à maternidade para saber o número, a faixa etária das mulheres que deram à luz de maio até agora. Lideram dos 16 aos 17 anos, ou dos 15 aos 17 anos. E são muitas mulheres. E não, isso aí é normal. E na questão do aparelho do Estado, se tivesse lá alguém, eu pergunto quem é o pai, já que é um crime público. Se o pai for um cara de 25 anos, constitui um crime, constitui um ato de abuso sexual ou não? E já está na maternidade. Abusou, engravidou a criança, a menor, e está com uma criança nos braços. Doutor, a Constituição da República de Angola defende a criança como um ser humano, vai do zero, não atingiu a maioridade da criança.
A Convenção dos Direitos da Criança que Angola subscreveu logo depois da sua adoção. É criança. Certo. E nós estamos a trabalhar na defesa e na proteção dos direitos da criança. Existem crianças e nós temos esse pleno conhecimento. Nós realizamos bem recentemente uma pesquisa à luz da campanha da violência sexual contra a criança. Nós fomos a vários locais. Também soubemos qual é o trabalho da autoridade tradicional. Quem abusou a criança, engravidou no jango, vão reunir para analisar problemas relativos à criança. E nós temos que trabalhar. Por isso é que estamos a trabalhar com as autoridades tradicionais, as comissões de moradores, as igrejas e todos que têm o grande poder, porque cada um de nós ao domingo vai para a igreja. Há quem é mais assíduo, vai para a igreja. Então é necessário desconstruir isso. E nós estamos a trabalhar em vários focos existentes na província de Luanda, que são adultos como nós, que vamos a locais e que incentivamos as crianças de 8 anos numa vida que não é normal. Às vezes com o troco de míseros valores. Nós temos vários cenários de crianças, até que é muito triste falar aqui em rede nacional e internacional, que há crianças abusadas por adultos e que também já dizem que o sexo arreou. Então nós estamos a falar de criança que merece a nossa proteção. A criança é este ser humano e nós todos devemos trabalhar. E para ter uma ideia, que muitas das nossas mães que fizeram filhos muito cedo também têm problemas de desvio na coluna e outros aspectos, porque até a Organização Mundial da Saúde diz que a gravidez precoce é considerada ter um período de até os 19 anos. Agora imagina uma criança de 11 anos está grávida. Que riscos ela que advém dali? E há crianças abusadas que até deixaram de falar. Há crianças abusadas que já não conseguem assimilar a matéria na escola. Estão ali todas inibidas. Então todos nós devemos trabalhar e aqui desconstruir e sensibilizar os adultos que pensam que, como o doutor disse bem, a manga de 10, que os adultos, quem são? Quem é que cria todos esses cenários? Somos nós, adultos. Porque a criança não é manga de 10. E muitas das vezes... Pois, mas eu queria só questionar a doutora Correia, porque percebe-se aqui, na medida em que vamos falando, que há de facto dificuldades de compreensão quando olhamos para todo este processo. E se nos atermos às medidas que foram deliberadas pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial nestes processos de fiscalização de crimes de violência sexual contra menores, doutor, antevê dificuldades? De facto, como sabe, a natureza desses crimes e as pessoas envolvidas, não só os menores, mas também os adultos que praticam esses atos, e sobretudo no interesse dos menores, há necessidade de que essas medidas sejam efetivamente implementadas. Do nosso ponto de vista, estamos otimistas de que na implementação dessas medidas, cada órgão que intervém neste processo irá cumprir o seu papel. Se bem que a doutora Elisa e o doutor Mário estão preocupados com a praticidade dessas medidas, não é? Tirar do papel para a prática, não é? E começarmos a caminhar. E nós temos fé que, com todo o respeito, o nosso porta-voz aqui, o representante, que vai dar certo, mas é necessário que todos nós unamos-nos para trabalhar para o bem. Quer os senhores atores sociais, juristas, todos juntos. É isso que o doutor estava a dizer, não é? Há aqui a necessidade de haver sinergias de todos os atores. Exatamente, há necessidade disso. E noto, nessa medida, alguém tem que lançar o facho ou tem que, enfim, criar condições para despertar a situação de modo que os demais órgãos preocupem-se. Foi levantada aqui a questão pela representante do INAC, que no que diz respeito aos 11 compromissos da criança, há vários departamentos governamentais que têm responsabilidades. Ora, são esses outros órgãos, a par, por exemplo, dos órgãos judiciais, os órgãos de polícia, as unidades sanitárias que vão fazendo o seu papel, é preciso que esses órgãos também exerçam o seu papel. Como?
algum órgão do Estado tem que coordenar isso. Não é o Conselho Superior da Magistratura Judicial que tem que zelar pela questão da criação de centros, de acolhimento. Não, o Conselho vai colaborar no âmbito da sua função enquanto órgão de gestão da função jurisdicional, porque esses menores que estão em conflitos com a lei têm que depois, ou que foram abusados, têm que ter um segmento, têm que ter um tratamento. Não basta punir o menor que está em conflito com a lei. Não basta que o abusador seja condenado e fique a cumprir pena. É preciso salvaguardar os superiores interesses das crianças violadas. Nós, o Conselho tem tomado conhecimento que nesses 1084 processos em curso, há processos em que as vítimas são menores de 7 anos de idade. Menores de 7 anos de idade. Imaginem o que é isto. As menores de 7 anos de idade. E com ato sexual com penetração. E elas são estranguladas. É preciso a reconstituição dos órgãos genitais e têm que ser, digamos, transferidas ou levadas a unidades sanitárias especializadas para o efeito. Portanto, aqui, os demais órgãos do Estado, se não intervirem para criar condições de modo que haja um processo mais célere de recuperação desta criança, haverá algumas dificuldades. Daí que o Conselho, na sua função de órgão de gestão da jurisdição comum que julgam esses processos, está preocupado com essa questão e a necessidade de despertar os demais entes para começarem a refletir seriamente. Aqui, podíamos deixar a deixa, nesse sentido, o INAC liderar o processo, porque é o Instituto Nacional da Criança. Exatamente. Sendo o Instituto Nacional da Criança, é momento de começar a colocar mãos, como se diz, arregaçar as mangas, e começar a trabalhar, pensar que soluções é que vamos preconizar face a essas situações que estão a ocorrer e esse despertar da situação que órgãos que integram o aparelho de justiça venham dizer, olha, sociedade, temos que nos organizar. Nós, tribunais, vamos fazer o nosso papel. Por isso é que dissemos, no âmbito da tramitação dos processos de violência sexual contra menores, o Conselho criou uma equipa de inspeção que vão fiscalizar esses processos e vão garantir que os processos tramitem e haja celeridade para não haver situações que haja morosidade nesses processos, salvo nos casos em que a responsabilidade não seja da função jurisdicional. Mas naquela que for, o Conselho, através das equipas de inspeção, vão desenvolver esse papel. Assim, o Conselho ou a função jurisdicional está a cumprir o seu papel. Agora, os outros órgãos têm que cumprir também o seu papel. Doutor, eu queria também perceber, há algo que faz parte da deliberação que menciona a necessidade de haver um posicionamento jurisprudencial específico para estes processos. Poderíamos entender isto? Sim, a lógica de deliberar-se neste sentido tem muito a ver com a necessidade de nós hoje carecemos de jurisprudência que seja como que uniforme. Não uniforme no sentido de que todas as soluções têm que ser idênticas, mas precisamos ter algo que permita criar balizas de modos a facilitar o processo de decisão e, sobretudo, mesmo na tramitação dos processos, de modos que a abordagem deste tipo de crime, nos termos que a lei estabelece, haja aquela preocupação do julgador no sentido de, ao tratar essa matéria, tem que ter em atenção um conjunto de princípios que são estruturantes para garantir que as decisões sejam mais harmonizadas. E aqui a preocupação do Conselho, enquanto órgão de gestão, é procurar identificar o problema para criar condições para haver uma ação de formação, uma ação de refrescamento e garantir que haja então a adoção de procedimentos mais eficazes. Aqui como que as linhas orientadoras para as decisões judicativas ou decisórias da concreta realização do direito na perspectiva dos crimes de violência sexual a menores.
Doutor Mário, há aqui uma preocupação relativamente ao que provavelmente vamos assistir, a sobrecarga dos tribunais com a introdução de novas equipas de inspeção judicial. Isto não vai atrapalhar quando olhamos para a necessidade de haver celeridade na tramitação destes casos envolvendo violação sexual contra menores? Não, necessariamente não vai atrapalhar, porque estamos a falar de processo especial. O processo relativamente à violação é um processo especial que carece, e depois o doutor Correia Bartolomeu poderá depois dar uma pincelada, que carece a maior atenção dos juízes. Por isso é que teve a excelente e brilhante o Conselho Superior em criar este grupo, porque muitas das vezes, o doutor Correia falou em 1.877 processos. 1084. 1084 processos. Estão a tramitar. Esses 1084 processos que estão em tramitação, se os juízes de direito, em primeira instância, tivessem a coragem de poderem julgar com celeridade, uma vez que estamos a falar de processo especial, e publicitar provavelmente o julgamento, a decisão, ali vamos já falar daquilo que é a uniformização das leis, porque uma decisão saída da primeira instância pode ser uma norma uniformizada, daí nós vamos ter de facto celeridade. Agora, eu entendo sim que com esta dinâmica não vai haver aqui nenhum arrepiar nos tribunais. Nada de sobrecarga. Não vai haver sobrecarga. Aliás, a esta semana ou a semana antepassada, vimos o presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial a conferir posse a mais juízes de direito, provavelmente, que vão ser distribuídos a nível da província de Luanda ou a nível de Angola. Agora, o que eu entendo é que esses juízes que agora tomaram posse devem olhar nos processos especiais, e o processo de violência doméstica é um dos processos especiais. Permita-me só aqui, Duda, rápido, dizer aqui o meu amigo Daniel, é importante que o direito costumeiro não choca com o direito consuetudinário. Nós temos de respeitar primeiro o direito consuetudinário, embora o Estado angolano respeita o direito costumeiro. Isso para dizer o quê? Para dizer que os crimes de violência doméstica são praticados por pessoas que são letrados. Uma boa parte dos crimes praticados é pelo doutor, a doutora Elisa falou muito bem, o pastor conhece, domina as informações, são os que mais praticam os crimes. Naturalmente, eu entendo de que a nossa lei deve ser pesada. E o Código Penal, quer a lei contra a violência doméstica, eu entendo que deve ser revista no âmbito da agravação da pena. Aquilo que os deputados estão a defender, a castração, não sei se seria a melhor via, mas eu entendo que devemos repensar categoricamente, porque os mais criminosos que estão a praticar esse ato são pessoas que normalmente são letrados, são doutores, são licenciados, passaram por uma escola e estão a praticar. Então eu entendo que deve ser revista. Dr. Gelson, se tivermos que olhar aqui para os apoios que têm que ser salvaguardados, apoios psicológicos, que são essenciais para as vítimas de violação sexual, no caso estamos a falar de menores, em seu entender, que tipos de apoios psicológicos estas menores precisam quando passam por esse tipo de situações? Bem, primeiro é olharmos para a questão de treinar as pessoas e ter assistência psicológica para que elas consigam lidar com o trauma. As pessoas vítimas de abuso sexual geralmente desenvolvem um conjunto de outras psicopatologias. Uma delas, o que mais é gritante, chamamos de TAP, que é transtorno do estresse pós-traumático. É que depois do evento traumático, e a doutora Elisa dizia que todo ato de abuso sexual, em alguma hora, cria algum trauma à criança e também pode deprimir ela, pode criar problemas no processo de aprendizagem. Então é importante que comecemos a ter um olhar clínico sobre a criança para que comecemos a apoiá-la de modo que ela consiga lidar no futuro próximo com essas dores. Um outro aspecto é contribuir, apoiar para que ela consiga ter uma ótima relação social, porque as crianças
vítima de abuso sexual, em alguma hora, o ato de abuso sexual pode impactar no processo de socialização. Elas começam a ficar mais retraídas, ficam a isolar-se um pouco mais, então é importante prestar atenção. Isso é outra questão, só a questão dos aspectos e do impacto físico que o Dr. Correia trouxe aqui, justamente sobre o estrangulamento que ocorre, sobre a ideia do corpo, qual é a noção que a pessoa, depois de ser abusada e perceber que foi abusada pelo pai, pelo tio, qual é a visão que ela tem sobre o seu corpo. É importante que nós comecemos também a treinar os nossos filhos, a apoiá-las para que elas percebam o seu corpo. E nós usamos uma técnica chamada semáforo do corpo. O que acontece é que na nossa cultura, e o Dr. Mário trazia aqui a ideia de não falar do direito costumeiro, mas é do direito costumeiro que sai o direito constitucional, né, o constitucionário, que é para conseguirmos entender que tudo sai do comportamento. O direito surge para regular o comportamento começa na comunidade, não cai do céu. É para normatizar a convivência social das pessoas. As pessoas convivem no meio lá, onde eles entendem o que é moral e não moral. Então, outra questão é ensinarmos o impacto da sexualidade. Quando é que, de facto, a gente deve começar a desenvolver a sexualidade? E isso, o apoio pode ser um pouco no âmbito daquilo que nós demos de beber aos nossos filhos. As músicas, as danças, os locais em que a gente vai. Os pais, em alguma hora, incentivam, dando roupas às crianças, que já são meio que... É uma questão meio sobre a pessoa, não é a roupa, mas o abusador que enxerga aquilo como uma questão de desvio. O acesso às novas tecnologias. Exatamente. Outra questão é a questão do ciclo do abuso. Parece que o abuso sexual, trouxemos aqui, que parece que rola muito mais no meio das pessoas desfavorecidas. É onde é gritante. É onde ocorre mais. E parece ser estranho, mas é mesmo lá onde ocorre mais. Mas aí ocorre justamente pela questão do não acompanhamento dos pais. É que a mãe é uma zungueira e o pai é um pedreiro e as crianças são obrigadas a ficar sozinhas no bairro. E é o vizinho do bairro que cuida da criança no bairro, porque então as crianças são cuidadas por outras crianças e esse, em alguma hora, abuso. Então é importante que... Mas a doutora Elisa entende que não é? O abuso sexual acontece em todos os estratos. Mas os números, Sim, vamos falar de números, na estatística. Pois. Os números públicos, foram tornados públicos pelo próprio INAC e pelo Mais Famo, rezam que são maioritariamente no meio rural onde ocorre. Se calhar porque no meio urbano o funil é mais fechado e não ecoa assim tanto. Será, doutora Elisa? Bem, é verdade que uma grande parte de crianças andam à solta no bairro, né, como disse bem o nosso psicólogo, mas dizer que temos números alarmantes também de crianças até que estão aqui nas zonas urbanas, que têm, bem, como se diz na gíria, que tem tudo, o pão, o leite, tudo, esses aspectos acontecem e às vezes são os próprios pais, o pai, o progenitor que abusa a sua própria criança. Temos vários casos desta natureza. Só para terem uma ideia, estamos num período, o doutor falou-nos de 1084 processos. São vários números desde que surgiu a linha 15015, mas só neste período de janeiro até agora, até julho, nós temos 654 casos de abuso sexual. Contra menores. E deste número, nem todos foram a tribunal. Nem todos foram à polícia. Foram encaminhados para a polícia, nós fizemos encaminhamento, sim, mas depois lá vem o grito de socorro do pai ou da mãe. O agressor está solto. Está-nos aqui a ameaçar. O desfecho. Temos cenários muito tristes. Doutora Elisa, eu lembro-me de ter visto uma reportagem da TPA em que fazia-se uma estratificação de quem são os principais abusadores. E é uma reportagem que foi feita no INAC, em que os dados apresentavam pessoas de diferentes setores da nossa sociedade que lideram a lista dos abusadores. O INAC tem esse conhecimento? Trabalhamos nisso, não só na vertente do abuso sexual, mas na fuga paternidade, a responsabilidade parental é que está a liderar mesmo. E temos, sim, são vários estratos e são pessoas, como disse o nosso jurista, pessoas bem posicionadas, letradas,
e que fazem isso, que fogem até, e para dizer que muitas crianças hoje abusadas sexualmente estão nesta franja. O pai não quer assumir a sua responsabilidade como tal, a mãe também abandona, já que o pai não quer assumir. Estamos a falar de 5 irmãos da mesma residência e acabam por ir para a rua ou à procura de um abrigo. E lá está o agressor, abusa. Então temos aqui cenários que mexem com qualquer um enquanto adultos. E aqui também dizer, digníssimo, a responsabilidade da criança de todos nós. Aqui o INAC, sim, vamos todos trabalhar e não ser o INAC, vamos impulsionar sim, para que realmente seja uma efetivação, que todos trabalhemos e nós felicitamos por isso e dizer que vamos trabalhar e acreditar na prevenção do abuso sexual contra as nossas crianças e, quiçá, na redução mesmo do abuso, que o pai tem que ver o seu filho como filho e não dizer que está bonito. O pai deve elogiar, sim, os pais, mas não com outro objetivo, de depois abusarem ou violentarem sexualmente a criança. Doutor Correia, estamos mesmo a terminar. Há toda a necessidade de garantir a monitorização da eficácia destas deliberações do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Como é que isso vai ser feito? Isso para o Conselho será fácil, fiscalizar isso e garantir a eficácia dessas medidas, porque, como referi logo no início, os serviços de expensão é um órgão do Conselho Superior da Magistratura Judicial. E eles, no exercício da sua função de fiscalização dos processos, no caso, eles reportam, elaboram relatórios e prestam esses relatórios ou remetem ao presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial e ao seu plenário, ou seja, ao plenário do Conselho. E o Conselho analisa e verifica e, em função daquilo que é os relatos prestados, se haver situações que podem resultar na violação de deveres de prestação do serviço por parte dos servidores da Justiça, seja magistrado judicial, seja funcionário dos tribunais, a inspeção, no seu relatório, dá nota desse facto e o Conselho delibera, através da Comissão Permanente, a instauração ou do inquérito ou de um processo disciplinar para responsabilizar o magistrado ou, eventualmente, o funcionário que não terá cumprido o seu papel dentro dos princípios e normas que a Constituição e a lei estabelece. Por isso é que nós entendemos que, no que diz respeito à monitorização e à eficácia das medidas que implantamos ou que adotamos e que vão ser executadas pelas equipas de inspeção, não teremos dificuldade de acompanhar de forma que, no final, aquilo que não estiver bem vai ser efetivamente corrigido. Doutor Mário, estamos mesmo a terminar. Percebe-se que estamos aqui diante de um problema social grave, preocupante. Em linhas gerais, que ações, para além das que já foram aqui abordadas e deliberadas pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial, devem ser desencadeadas para, como disse a doutora Elisa, diminuirmos os números destes casos de violência sexual contra menores? Portanto, estamos aqui a falar de um concurso de ações que as instituições devem acomatar. Estamos a falar, quer o Ministério da Família e Promoção da Mulher, quer estamos a falar do INAC, estamos a falar de serviços de investigação criminal, estamos a falar da Polícia Nacional e agora a reboque o Conselho Superior da Magistratura Judicial, que vai vir para fiscalizar os processos judiciais. É importante que também os juízes agora de comarca saibam aplicar as medidas cautelares em processo penal, que é para poder tirarmos aquela ideia que a doutora Elisa aqui levantou de que os meliantes são soltos. É importante aqui que as medidas cautelares em processo penal devem ser bem aplicadas pelos juízes de garantia,
tendo em conta a nova qualidade dos juízes de garantia estão a fazer nas esquadras ou nos tribunais. Agora, é importante sim que, vou voltar a dizer, este ato do Conselho Superior é bem-vindo. Eu, em primeira instância, acredito naquilo que as instituições implementam. É um serviço que o Conselho já faz, por natureza, pela sua natureza de Conselho, no seu departamento de inspeção judicial, já tem feito. Eu entendo que estão a dar mais uma vantagem naquilo que são os processos especiais no âmbito do processo de violência doméstica. Agora, é importante sim, e aqui o doutor Correia Bartolomeu, é importante que seja publicitado os julgamentos. Se o Conselho Superior emanar um documento aos tribunais de comarca para passarem a publicitar os julgamentos em primeira instância, eu entendo que vamos inibir estes casos. Dr. Gelson, rapidamente mesmo, fizemos aqui uma abordagem sobre as deliberações do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Estamos diante de um problema social preocupante. Os números, quer de casos, quer de processos, são alarmantes. Com as deliberações do Conselho Superior da Magistratura Judicial, entende que estão criadas as condições para salvaguardar, do ponto de vista psicológico, as vítimas? Exatamente, acho que vai contribuir em larga escala para que consigamos preservar e resolver os problemas das vítimas, porque isso de alguma forma vai influenciar naquele que é o construto de personalidade da pessoa, e é importante que ainda tenha idade, porque as crianças são abusadas, depois elas vão desenvolver a sua personalidade. E personalidade é entendida como um conjunto de máscaras que as pessoas vão utilizando ou criando durante o processo da vida. É o que a gente vai começar a criar. E quando uma pessoa é abusada na infância, provavelmente poderá ter alguma ruptura na sua personalidade e que poderá ou ter um comportamento desviante ou poderá enveredar por um caminho menos bom. Então, se conseguirmos resolver e termos a questão dos crimes de abuso sexual resolvida de forma célere e oportuna, em alguma hora vamos contribuir para a cultura da denúncia e não do silêncio. Muito bem. Doutora Elisa, rapidamente, vai haver esta colaboração necessária entre todos os atores envolvidos neste processo e entre o INAC e o Conselho Superior da Magistratura Judicial? Tem que existir, porque estamos todos a correr no mesmo objetivo, salvaguarda dos direitos da criança. Se existir essa cooperação, essa determinação, sim, vai ser um facto. Então vamos todos trabalhar e aqui para que as nossas crianças possam dizer: chorei ontem, mas hoje estou a sorrir porque os adultos cuidaram de nós. Muito bem, vamos terminar o nosso programa de hoje, em que tivemos a oportunidade de analisar a recente deliberação do Conselho Superior da Magistratura Judicial relativamente ao reforço da fiscalização dos processos de violência sexual contra menores nos tribunais de jurisdição comum. Os agradecimentos ao Dr. Correia Bartolomeu, porta-voz do Conselho Superior da Magistratura Judicial, ao Dr. Mário Aragão, jurista, à Dra. Elisa Gurgel, diretora-geral adjunta do Instituto Nacional da Criança, e também agradecemos a presença do Dr. Gelson Dalla, psicólogo criminal. Obrigado aos quatro. Este é um assunto que vamos certamente continuar a abordar, porque a sociedade está preocupada com este cenário de crimes de violação sexual contra menores. Boa noite. A Grande Questão regressa na próxima quinta-feira a seguir ao telejornal no canal de notícias da TPA.